Opa, beleza? Gravando mais um vídeo para vocês aqui no canal. E aí, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Bibo, do site podcastbibotal.com. Cenário um pouco diferente, microfone de lapela e aqueles bem de 12 reais, não, de 200 reais, que não é tão bom. Então, o volume tá baixo. Sim, o volume tá baixo mesmo. Dá uma aumentadinha aí no seu celular, no seu fone, na sua TV ou no seu PC, porque esse microfone aqui é bom que ele tira o ruído do redor. Eu tô na frente de uma janela, tá um monte de carro passando na rua, só que ele grava um pouco mais baixo. E eu falo alto, você sabe, né? Mas aumenta o som aí para vir curtir esse vídeo e a gente pensar mais algumas coisas juntas aqui. Eu tô em Londres, sim, primeiro BTD internacional. Se você conhece alguém aqui de Londres, da Europa, que consegue agora pegar um metrô, um ônibus, um trem, um avião e chegar com a gente aqui no sábado, no centro de Londres, numa igreja anglicana, coisa mais linda, vamos ter um BTD aqui. Eu, Milhoranza, André, Cacau, Alex, Vitor Fontana. Vai ser um evento incrível, o primeiro aqui da Europa, quem sabe o primeiro de outros que virão. Tá bom? Então, se você conhece alguém aqui da região que ama a Bíblia, ama a teologia, chama essa pessoa para estar com a gente no BTD que vai acontecer neste sábado. Galera, me perguntaram no Instagram, Bibo, na sua opinião, qual é a principal estratégia do inimigo hoje? Olha, tem um meme que diz que a principal estratégia do diabo é fazer com que as pessoas duvidem da sua existência. E ele tem sido muito bem sucedido nisso, porque cada vez mais a ideia do diabo, do inimigo, de seres espirituais malignos, cada vez é tratado assim de forma mais, sabe, fantasiosa. Isso é coisa de gente esquisita, isso é coisa que não existe, isso é coisa de filme de terror, isso aí é sobrenatural, Supernatural, série aí com mais de 16 temporadas, sei lá. E é tratado como uma coisa assim, tipo, mano, isso aí não existe, isso aí é doença, isso é coisa de gente maluca e tal. E de fato, o nosso mundo cada vez menos mágico, né, menos fantasioso. Nas páginas da Bíblia, os espíritos andavam no meio da rua. E né, você tem alguns trechos, e era comum essa convivência com o sobrenatural. Né? Ainda que, obviamente, que tinham restrições, e não era todo mundo que pensava assim, mas o mundo ser mágico era um pouco mais comum. Essa crença nas divindades, nos deuses, isso era mais real. E no meio dessa bagunça toda, obviamente que existe algo que é real. A gente explora isso muito na série Os Outros, tá? Os Outros da Bíblia é uma série onde a gente explora bastante essa relação, né, do povo de Deus com os povos de entorno, e a gente percebe que no meio desses mitos, há o mito que se faz carne. Jesus Cristo é o mito que se faz carne. Então, nas páginas da Bíblia, o mundo espiritual anda no meio da rua. E isso, com o tempo, vai se perdendo essa ideia do nosso mundo ser um mundo mágico, fantástico, se perde bastante essa ideia. E, obviamente, que a questão do mundo espiritual, ele também vai se perdendo, e a própria existência, né, de um ser contrário à vontade de Deus, né? Forças contrárias à vontade de Deus que se manifestam no mundo. E isso vai se perdendo. Eu tô com 3 blusas, gente, tá mó frio aqui em Londres, isso porque eu tô no verão londrino, e aquele clima, né, frio, chuva, é isso aí. Tô pegando o pacote completo. Mas voltando então aqui, é interessante que vem se perdendo bastante isso, essa ideia do mundo, dos seres espirituais, porque de um lado tem uma galera que vê anjo em tudo, de uma galera que vê, agora inclusive, né, tá viralizando um vídeo de uma mulher que acredita piamente que ela está com pena de anjo, sabe? Pena de anjo. Gente, isso aqui é pena de anjo. E eu pedia muito para Deus isso, porque eu quero mostrar para as pessoas que esse mundo é real. Então, de um lado, você tem as pessoas que vivem uma espiritualidade, sabe, uma mística infantil, uma mística, sabe, sem fundamento. Mas, por outro lado, tem pessoas que negam esses aspectos do mundo espiritual. E, enfim, a gente vai se distraindo com muitas coisas. Então, como eu respondi no meu Instagram, para mim, a principal estratégia do inimigo é nos distrair, entende? Eu até falei assim, ó, por que o inimigo vai se preocupar em possuir almas se ele pode possuir o algoritmo? Então, sim, eu penso que a distração é uma das principais estratégias do diabo. Primeiro, fazer com que as pessoas não acreditem nele, sabe? Então, assim, a gente cada vez tratar o diabo, o mundo espiritual, como uma coisa de gente maluca. E sim, tem muita gente maluca, como eu acabei de dizer. Mas a gente não pode pegar os exageros e desacreditar aquilo que para a Bíblia é uma realidade. O mundo espiritual é uma realidade. Existem forças contrárias a Deus, tá? E chame elas como você quiser, mas é fato que existem forças contrárias à vontade de Deus,
atuando no mundo. Nós vamos fazer um podcast sobre o texto clássico, né? O mundo jaz no maligno. Vamos tentar entender um pouquinho mais isso. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando que a ideia da carne versus espírito. Aliás, tem muita gente que não entendeu o vídeo, né? Aliás, não, isso foi num BT Papo que eu falo, e aí a gente fez um corte lá no Instagram, tem gente que não entendeu. Então existe uma luta da carne contra o espírito, e um dos significados possíveis para isso é um mundo que é carnal, ou seja, um mundo que jaz no maligno, ou seja, um mundo que age contra os propósitos de Deus. Então a gente não pode negar essa realidade de seres espirituais que são contrários à vontade de Deus. Nas páginas do Novo Testamento, isso já está lá. A figura de um adversário, a figura de seres malignos que atuam contra o povo de Deus. Então a gente não pode exagerar e ver demônio em tudo, mas a gente também não pode negar. Mas, falando sobre... Então, eu já parto do pressuposto de que existe um adversário, existe uma força contrária, um diabolos que é contrário, sabe? Uma força centrípeda que nos afasta do centro, sabe? Diabolo é aquela força centrípeda que vai te afastar do centro. Eu acredito nessa força contrária a Deus que atua contra o povo de Deus. Porque se atua contra Deus, vai atuar contra o povo de Deus. Então eu já parto desse pressuposto. E eu acredito que hoje em dia, uma das principais ferramentas que o diabo vai utilizar é a nossa distração. Aliás, se você ver, porque agora o BTcast também tem em vídeo, você pode ver o BTcast dessa semana. A gente lançou terça-feira agora, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. E lá, eu, o Gutierrez e a Rebeca discutimos, cada um pegou uma carta e discute o porquê gosta daquela carta. Mas basicamente esse livro, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, mostra, né, um diabo mais experiente conversando com um diabo júnior, né, um diabo sênior conversando com um diabo júnior sobre como tentar. E lá você já tem o lance da distração. Aliás, a carta que eu escolho, dá uma olhada lá no podcast. Sério, se você não viu o podcast essa semana, vai lá ver. A carta que eu escolho fala justamente isso. Olha, distraia o paciente, que é como eles chamam o ser humano que está ali sendo provado, distraia ele com várias igrejas e opiniões e tal. E sem dúvida, hoje em dia a distração, né, tanto com o tempo que nós perdemos aqui na rede social com futilidades e coisas sem sentido, e aliás, até o tempo que perdemos só consumindo youtubers, crentes legais, como você está me consumindo aqui agora, sabe? Então, pode ser, né, uma estratégia para a gente, às vezes, se afastar daquilo que realmente importa. Quando eu digo aqui, eu acredito no conteúdo que eu produzo e acredito que existem muitas pessoas boas na internet fazendo um bom conteúdo. Mas, às vezes, as pessoas, e isso eu falo para mim mesmo, nós podemos nos viciar em bom conteúdo, mas sermos apenas consumidores de bom conteúdo e não sermos consumidos por aquilo. Sabe, porque o objetivo, por exemplo, do Bibotalk, entre outros irmãos e irmãs que produzem bons conteúdos na internet, é fazer vocês, é influenciar vocês a lerem boas coisas, a terem contato com boa teologia, sabe, a corrigir alguns caminhos, algumas rotas. Mas, gente, o principal, e a gente é só uma ferramenta, mas o principal é a sua vida com Deus, a sua vida na igreja local, e às vezes a gente pode virar um bom consumidor de teologia, mas não sermos consumidos, né, por aquele que é a razão última da teologia, entende? Então sim, eu acredito que uma das principais distrações do diabo é o algoritmo, ele possui o algoritmo, possui almas, possessões demoníacas, né, possessões demoníacas, como a gente vê na televisão, a maioria delas tudo mentira, tá, gente? Esses exorcismos que acontecem nos programas de TV, a maioria deles, se não todos, tá? Encenação pura, tá? Então assim, tenho fontes seguras. Então o que acontece? Mas, sabe? Então pro diabo não compensa ficar possuindo a galera. Pro diabo compensa muito mais criar uma cultura de distração, nos tirando o foco daquilo que realmente importa. Então, para mim, a principal distração do diabo, corrija essa parte. Ah, não tem edição. Para mim, a principal tarefa não, tarefa também, mas eu esqueci a palavra agora. Gente, a palavra simplesmente sumiu. Olha o diabo, me distraindo com os passarinhos que estão na árvore. Mentira, mentira, isso aí não tem nada a ver com o diabo. Entende? Isso não tem nada a ver com o diabo. Mas a principal ferramenta, sabe, a principal arma do diabo hoje é a distração. Para que possuir almas se nós podemos possuir os algoritmos? Então é isso, gente. Vamos ficar de olho, porque a gente anda muito distraído e às vezes a gente pode estar distraído com coisa boa. Isso que me pega, cara. Isso que me pega. Podemos estar distraídos com coisas boas. Que perigo isso, hein? E mesmo assim,
o nosso foco estar distante daquele que realmente importa. Que o Senhor nos abençoe. Quem sabe você possa sair desse vídeo aqui, se puder, desligar a internet, desligar aí, ou sei lá, se você estiver vendo no computador, feche essas abas e vai ler a Bíblia, sabe? Vai pensar, pô, mano, eu tô sem uma meta de leitura bíblica, eu tô sem uma meta de estudo bíblico, sabe? Eu tô só dependendo da igreja, eu só dependo aqui do YouTube, das pregações, dos vídeos, dos podcasts que eu vejo aqui. Eu preciso preparar um pouco a minha comida. E tudo bem que a comida que você vai preparar não é uma pregação do Hernandes Dias Lopes, sabe? Um vídeo legal do Iago, um podcast bacana do Bibotalk, ou um react super informativo do Vitor Fontana. Não vai ser o seu, mas é o seu e Deus, sabe? Então a gente precisa disso, assim. E você mesmo começar a produzir um pouco da sua comida, do seu conteúdo, porque é você e o Pai somente, entendeu? Então, às vezes você está muito distraído com coisas boas, mas não está, sabe, não está firmado, não está realmente prestando atenção naquilo que importa. Quem sabe até está desvalorizando pessoas legais da sua comunidade só porque você às vezes está querendo comparar a sua comunidade com aquilo que você vê na internet, entendeu? Valoriza a comunidade local, cara, valoriza. É isso, gente. Deus nos abençoe e nos guarde e nos livre, tá bom? Deus abençoe. Valeu.